Série Apocalipse, Revelando Esperança. Estudo número 10. O selo de Deus no Apocalipse. Segunda parte. Qual é o selo que se encontra no Novo Testamento? Há uma profecia que demonstra que os crentes não-judeus do Antigo Testamento e os cristãos do Novo Testamento recebem igualmente o selo da observância do sábado. Ouça Apocalipse 56, 1-7. Assim diz o Senhor: guardai o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça para se manifestar. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto, que evita profanar o sábado e guarda a sua mão de fazer algum mal. E não fale o filho do estrangeiro que se houver unido ao Senhor, dizendo: certamente o Senhor me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, que guardam os meus sábados e escolhem aquilo em que eu me agrado, e abraçam a minha aliança. Também lhes darei da minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. E aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Podemos perceber claramente o amor de Deus por todas as pessoas deste mundo. O profeta Isaías cita os eunucos, pessoas que tinham como incumbência cuidar de haréns, de reis e monarcas, e também de cuidar de outras providências do palácio real. Fosse o qual fosse o povo desse reino, desse país, dessa nação. E o profeta cita também, de forma bem clara, os estrangeiros, os não-judeus, indicando que Deus os ama de igual forma e espera sua fidelidade na observância dos santos mandamentos, bem como, obviamente, do santo sábado, que Deus separou como dia santo, abençoado. Assim como Êxodo 31, 16 e 17 diz que o sábado seria um sinal perpétuo entre Deus e seu povo, Isaías 56 demonstra claramente que o sinal seria para todo o crente, independente de sexo, nacionalidade, raça ou qualquer outra diferença humana. Note que Jesus aplicou esta profecia aos dias do Novo Testamento. Confira isto em Mateus 21, 13, Marcos 11, 17 e Lucas 19, 46. Mas, afinal, Jesus guardava qual dia da semana como dia de repouso? Além dele, a própria bem-aventurada Virgem Maria e outras piedosas mulheres seguidores do Senhor também guardavam o mesmo sábado? Vejamos em Lucas 4, 16 e 31. E, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Perceba, Jesus foi à sinagoga no dia de sábado, e isto era o seu costume. Se houvesse de sua parte a intenção de alterar esse dia de repouso, por que não alterou ele essa cultura, convidando o povo judeu para vir à sinagoga em outro dia da semana, como o primeiro, por exemplo? Verso 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados.
Mais uma vez, Lucas apresenta a seguinte situação. Jesus reunia as pessoas aos sábados para lhes ensinar. Vamos agora para Lucas capítulo 23, versos 52 a 56. E, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e, havendo-o tirado, envolveu-o num lençol, e pô-lo num sepulcro escavado numa rocha, onde ninguém ainda havia sido sepultado. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo ali. E, voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram, conforme o mandamento. Pois bem, as santas mulheres que pretendiam embalsamar o corpo de Cristo prepararam todos os itens necessários na sexta-feira, aqui denominado dia da preparação. Mas estas mesmas mulheres não se dirigiram ao sepulcro no sábado, mas sim repousaram, conforme o mandamento. Pergunta: se as mulheres que seguiram a Jesus durante todo o seu ministério, o amaram e o obedeceram, creram nas suas palavras, continuaram observando o sábado, é indicativo indiscutível de que Jesus manteve a observância desse dia como padrão estabelecido por Deus, na realidade por Ele mesmo, na criação do mundo, quando santificou o sábado. Assim, podemos entender que não houve alteração da parte do Senhor e dos seus seguidores diretos na questão do dia de repouso. Jesus não alterou o período de repouso semanal. Apesar da tremenda emergência que significou a morte de seu amado filho, a bem-aventurada Virgem Maria não fez as compras dos aromas para embalsamar a Jesus no sábado, mas esperou o domingo para ungir o seu corpo. Isto mostra que ela guardava o mandamento do sábado, no qual está o selo de Deus. Outras mulheres piedosas, as quais não puderam comprar na sexta-feira, guardaram o sábado e fizeram suas compras no domingo. Marcos 16, 1 e 2 confirma isto. O mesmo exemplo encontramos na vida de Paulo, como veremos em estudo posterior. Muitos cristãos católicos chamam o sábado de Dia da Virgem. Na realidade, é o dia que a bem-aventurada Maria guardava. E o Novo Testamento da Bíblia nos revela que ela repousava no sábado, conforme o mandamento de Deus. Nós faríamos bem em imitar este seu piedoso exemplo, guardando também o sábado, tal qual ela fazia. Não sei se você já pensou nisso, mas o que significa ser cristão? Ser cristão é imitar a Jesus, ser semelhantes a Ele, viver a vida que Ele viveu. Por exemplo, não devemos odiar, porque Ele perdoava e mesmo na cruz orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Do mesmo modo, um cristão guarda o sábado, porque Jesus, nosso supremo exemplo, também o guardou. Deus nos deu um dia na semana para pensarmos no que Ele fez, separado, abençoado, santificado, dia de louvor, dia lindo, escolhido como verdadeiro memorial para lembrarmos constantemente que o grande Deus é o Criador.